Agradeço à missionária e a todos por nos receber aqui nessa noite. Mas vamos ler Esther capítulo 4. Como eu quero ler o texto todo para a gente ganhar tempo e entender do que se trata, nós vamos ler até o verso 17. Então eu vou ler os números ímpar e a igreja lê os versículos pares. Amém? A gente faz uma leitura responsiva e assim nós nos inteiramos acerca do que o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente compartilhe com vocês. Esther, capítulo 4. Encontrou bem Esther na sua Bíblia ainda, irmão? Oh, glória! As Bíblias digitais é bem mais fácil nessa hora, né? Está escrito assim, eu vou ler o número 1, vocês leem o 2 e assim leremos até o verso 17. Capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e cinza. Verso 5. Então Esther mandou chamar a Hataque, um dos eunucos do rei, quando este havia designado para o servir, e mandou ir ter com Mardoqueu para saber o que era aquilo e por que era. O 6. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata de dinheiro que Amã prometera pagar no tesouro do rei pela destruição dos judeus. Veio, pois, Hataque e referiu a Esther as palavras de Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, já há 30 dias não sou chamadas para entrar e ter com o rei. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. De novo Esther mandou-os responder a Mardoqueu. 16. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenava. Amém. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu pedi, pastor, você solta um fundinho para mim, meu amigo, por favor. Obrigado, Pai, nós estamos na tua presença
e adoramos o Senhor e bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela noite deste sábado. Obrigado, meu Deus, pela a vida de cada um dos teus servos que deixaram a tua casa para vir adorar e bendizer o teu nome. Obrigado, Deus de Israel, meu Deus, por essa festa linda e abençoada que o Senhor nos permite nesta noite estar aqui para receber aquilo que tu tens para nós. Pai amado, que todo mal, tudo aquilo que não é teu, seja quebrado agora no poder do nome de Jesus. Que todas as vozes paralelas à tua palavra, que elas se calem diante da soberania da tua voz, da tua palavra, da voz do teu Espírito. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não é teu, no nome de Jesus. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor traga a revelação da tua glória, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua unção, que o Senhor me esconda atrás da tua graça, mas que o Senhor se revele ao teu povo nesta noite. Traz a tua vida, Jesus. Assenta-te conosco, nos alimenta pela tua palavra e glorifique a ti mesmo na beleza da tua santidade. Aviva a tua obra, Pai. Eu vou dar um minuto para você adorar. Ele está aqui. Eu vou dar um minuto para você enaltecer, para você declarar que Ele é o amado da tua alma. Arabandarabacai, Recalabandarabacova, Checalabandarabasubia. Venha glorificar a ti mesmo, Pai. É a nossa oração e nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda Jesus, queridos. Podeis tomar o vosso assento. Agora sim, a minha gratidão a Deus por poder estar com vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a missionária Sônia pelo convite. Quase matei a senhora do coração, hein? Queríamos agradecer o pastor Justino, agradecer todos os pastores, amigos que estão aqui. Estou olhando aqui para vários, né? Nosso missionário Amélia, todos os pastores estão aqui, pastor Edivaldo, pastora Cláudia, pastor Tiago que está ali, pastor Wesley, todos os pastores, reverendo. O senhor está só na filmagem hoje aí? Eita Jesus! Amados, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe abundantemente. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês. É sempre assim, para a gente, da parte de Deus, a gente mais recebe do que dá, né? Essa igreja aqui de Goiânia é diferenciada. Tem um rio de Deus que passa nesse lugar, né? Tem ou não tem? E a gente é abençoado por esse rio de Deus. Quanto aos contratempos que eu tive para chegar, eu quero só pedir perdão a vocês pelo horário. Agora, quanto a carro, queridos, isso aí pra gente é irrisório. Sofrimento nenhum. Quem sofreu foi Jesus, né? Que morreu na cruz, andava a pé. A gente anda de carro, com ar-condicionado ligado. E outra, se Deus deu um dia mau, como diz lá em Eclesiastes, considere. Se Ele deu um dia bom, aproveite, que Ele fez uma em oposição ao outro. Eu já recebi muita coisa boa de Deus, querido. De vez em quando Ele me coloca naqueles lugares lá para comer lagosta lá, e eu vou murmurar por causa de um carro. Se der, a gente arruma. Se não der, a gente deixa aí, vai embora, volta depois, manda o guincho. Isso é normal. O meu perdão é só quando a minha demora. Amém, queridos? No mais, nós estamos totalmente em paz para a glória de Deus. Amém? É só um carro. É só um carro. Que é um carro para o dono do ouro e da prata, né? Eu já ganhei carro dele importado, automático, querido, sem pagar nenhum real. Vou ficar discutindo carro de coisinha pouca. Vamos lutar no céu. Essas coisas da terra a gente ajeita, amém? Então, queridos, eu estou muito feliz. A minha esposa não pôde vir hoje, mas mandou um abraço, né? Que ela gosta muito de estar com vocês também. Então, mandou um abraço para todos. Está lá em Brasília.
né? E na próxima, se Deus quiser, ela também estará junto com o meu filhinho, né? Ele estava lá o tempo inteiro dizendo: eu vou na igreja com o papai. Eu falei: não, hoje não dá para ir, porque o papai corre uns riscos e aí a gente corre sozinho, tá bom? E ele ficou lá rindo, mas é tudo para a glória de Deus, é uma bênção, queridos. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus, tema muito forte. O missionário nos passou o tema, e desde então nós estamos em oração essa semana, toda madrugada, para a glória de Deus. A gente vem buscando o Senhor, clamando para que Deus derrame. Eu sei que eu não peguei o início do culto, mas sei que foi céu na terra, né? O céu está aberto, a gente sente a atmosfera, a gente percebe que Deus está se movimentando, se movendo, e se a gente ficar atento, a gente vai se mover junto com o Espírito aqui nessa noite. Tema forte, tema poderoso: as maravilhas de Deus na vida de uma mulher. E um tema desafiador, né? Porque pregar debaixo desse tema, como tanto pastor, quando o pastor Justino começou a falar o nome dos pastores, a senhora me olhou e perguntou: tá bem? Eu estava orando. Eu falei: misericórdia, Jesus, estou me sentindo um leão numa copa cheia de Daniel. Entendeu o mistério? Não, negócio forte, né? Queridos, mas escute bem, eu quero falar nessa noite sobre reino de Deus. Eu já vou te dar o tema, mas nós temos, pela misericórdia do Senhor, andado, vocês sabem da nossa história. O Senhor Deus tem nos dado a oportunidade de viajar. Enquanto Deus continuar fazendo assim, a gente vai servir o reino assim. E várias partes do mundo nós estamos vendo Jesus alinhar a igreja. Jesus está alinhando a igreja em várias partes do mundo. Nunca se pregou tanto sobre reino igual nós estamos ouvindo nesses dias. Nós estamos pregando o reino, ouvindo o reino, cantando o reino. A igreja está vivendo um outro propósito. Deus está alinhando a igreja para uma outra fase. Eu acredito que está perto do arrebatamento, querido. Eu acredito que o reino de Deus, eu sei que ele já está entre nós, mas eu acredito que ele vai se manifestar com poder e glória dentro de poucos anos, talvez. Tudo está alinhando para o arrebatamento da igreja. Tudo está alinhando para a volta de Jesus. Os governos em colapsos, as moedas, né? Um lado a gente vê moedas tão poderosas e de repente despencando, outras subindo. Nós estamos vendo terremotos onde não víamos terremotos até então. Esses dias tremeu aqui na Venezuela, querido, nossa vizinha. Tremeu aqui no Suriname, na América do Sul. Nós estamos vendo países como o México, que até então a gente nunca ouvia falar de um terremoto, estão sendo sacudidos. Deus está movendo para algo grande, querido. É por isso que nós não podemos ficar desligados nessa última hora. O reino de Deus está se alinhando com a igreja na terra. Oh, Deus está alinhando a igreja para o seu reino na terra. Há um tempo atrás, nós estávamos na igreja só por causa das bênçãos de Deus. Não é errado a gente pedir para Deus nos curar. A gente pede para Ele porque Ele é o nosso Pai, sim ou não? E porque Ele tem bala na agulha, né? Ele é dono do ouro, da prata, da vida. Ele é aquele que eu costumo dizer que é tão grande que é o único que mata e não vai preso. É o único que manda e não é mandado. Ele é Senhor, e fora dele não é Salvador na terra. Mas agora nós estamos entendendo que Deus não nos chamou só para a gente ser abençoado. Um tempo a gente estava só para ser abençoado. Nossas canções eram nos dar a sua bênção. Mas agora a gente está entendendo que Ele nos chamou para ser uma bênção. E não só para ser abençoado. Ele nos chamou para derramar a glória dEle, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. E eu acredito que nessa última hora, Deus vai levantar uma geração apaixonada pelo reino de Deus. Uma geração que vai viver a glória de Deus, que vai ver o que Deus está fazendo. Eu creio que Deus vai levantar homens como nos tempos que levantou a tribo de Issacar. Lembra quando o rei Davi assumiu o trono?
a Bíblia diz que se ajuntaram a Davi homens da tribo de Issacar, e 200 deles eram homens entendidos na ciência dos tempos. Eram homens que sabiam, a palavra hebraica para templo lá é moed. Moed quer dizer ciclo, quer dizer estações. Eram homens que entendiam o que Deus queria fazer nas estações, nas viradas de tempo. Eram homens que tinham discernimento espiritual, que conseguiam ler o mundo espiritual para aquilo que Deus quer fazer em determinado momento. E Deus levanta homens assim, e tem hora que levanta até no meio ímpio, homens que conseguem perceber uma visão que os outros não têm, homens que conseguem ler o que está propício para esse tempo, e eles conseguem se antecipar, como aquele que é o criador da Apple, né? Ele é o Steve Jobs, né? Ele é alguém que conseguiu fazer algo num tempo que ninguém imaginava, querido. Trazer o computador para a palma da mão. É alguém que conseguiu visualizar o que estava por vir. E no mundo espiritual, Deus vai levantar uma geração que consegue perceber o que o Espírito quer fazer. Eu vim profetizar que essa geração está no nosso meio. Essa geração vai levar o reino de Deus aonde ele precisa chegar. Essa geração não vai correr atrás da bênção, não. É a bênção que vai correr atrás dessa geração. É a bênção que vai te alcançar. Você não vai ter que ficar batendo, não. A bênção vai vir, você vai ter que orar para decidir aonde entra. De tanto que Deus vai gerar e o nome dele será glorificado. Só quem crê que Deus vai trazer cura, que Deus vai trazer almas para essa geração, glorifica o nome dele. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Chamados para um propósito. Eu sei que o tema envolve as mulheres, e eu poderia falar chamadas, mas como nós temos aqui mulheres e homens de Deus, então eu vou falar chamados para um propósito. Queridos, nós estamos de posse do livro da Rainha Esther, uma mulher que viveu aquilo que nós temos ali, as maravilhas de Deus na sua vida. Uma mulher simples, uma plebeia, uma mulher judia, de uma história que a Bíblia nem narra quem é o seu pai, criada pelo seu tio Mardoqueu, que é o seu pai espiritual, e ela assume nada mais, nada menos do que o reino ou o trono da Pérsia, junto com o rei Assuero. Ela sobe num governo que está governando o mundo antigo daqueles dias. A Bíblia Sagrada diz, queridos, que essa menina, que talvez tinha uma história tão comum, mas que viveu as maravilhas de Deus na vida dela, é alguém que vai nos direcionar como nós devemos nos posicionar ante o chamado de Deus, diante do chamado do Senhor. Deus chamou a cada um de nós que estamos aqui, sem exceção, para que a gente seja alguém que seja bênção para este tempo, para que sejamos resposta de Deus para essa terra. Às vezes nós estamos orando tanto para Deus fazer algumas coisas, preocupado tanto com as coisas lá fora, e Deus está querendo nos levantar como resposta de Deus para essa geração. Deus quer te usar, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar você na sua célula, se você estiver dirigindo, no lugar onde você está. Deus quer marcar esse território. Deus quer trazer a bandeira do leão da tribo de Judá neste lugar. Deus quer mostrar para essa geração, querido, que a esperança não está só nos governos. A esperança dessa geração ainda é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Quando eu olho para a história da Rainha Esther, querido, eu vejo que Deus quer levantar uma geração para fazer a diferença. Nós acabamos de ler a história que conta um momento difícil do povo hebreu. A Bíblia Sagrada diz que por causa das perseguições de Ramã, alguém que não queria o sucesso do povo de Deus, e particularmente o sucesso de um homem de Deus chamado Mardoqueu, todos os judeus estão para sucumbir, estão para terem as suas vidas ceifadas ante um decreto do rei Assuero. A palavra diz que a única esperança deste homem, olhe bem, não são as coisas dessa terra, não são as forças dessa terra.
A única arma que ele tem é uma menina que está sentada no trono, que foi levantada e preparada para viver o sobrenatural de Deus, mas que está tímida, que está sem ação, que está sem perceber o propósito de Deus para aquela hora. E esse homem de Deus vai vencer essa barreira na oração, queridos. Ele vai para a porta do palácio, se veste de pano, e a Bíblia diz que ele não sai de lá. Ele constantemente está em oração, pedindo que Deus ativasse Esther, que representa a igreja, pedindo que Deus despertasse a rainha, que não está percebendo qual é o propósito de Deus para aquele momento, que não consegue discernir o que Deus precisa fazer naquela hora. E para começar, o que eu quero falar aqui com você, eu quero que você entenda comigo como nasceu essa história, queridos. A Bíblia diz no capítulo 1 deste livro que nós acabamos de ler, que o rei Assuero está dominando praticamente o mundo antigo, ou Artaxerxes, a sua preferência, é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que ele está dominando 127 províncias. O seu reino está de sobremodo enorme, grande, e ele deseja, como um rei, manifestar a glória do seu reino. Manda que seja expedido algumas cartas para que todas as províncias compareçam durante 6 meses, 180 dias, para que este povo compareça na capital chamada Suzã, porque o rei deseja dar uma festa, deseja mostrar a grandeza do seu reino. E a Bíblia diz que ele conclama 127 províncias, ou os países daquela época. Todos eles sobem à capital de Suzã. E durante 6 meses o rei Assuero está dando um banquete. Eu acho extraordinário a Bíblia, né? Porque esse texto faz apologia ao reino de Deus. Você vai entender o porquê. Assuero não é Deus, não é. Mas ele representa aqui o Cristo vivo, o governo do Cristo vivo. Porque quem é dominador do mundo não é Satanás. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele quem domina sobre toda a terra. Agora o interessante é, olha o que Assuero faz. A Bíblia diz que antes dele dar esse banquete, ou melhor, após dar esse banquete de 180 dias, ele dá um banquete agora só para alguns líderes. E esse banquete é menor, está dentro dessa festa de 180 dias, mas é um banquete agora para o povo de Suzã. E a Bíblia diz, olha bem para mim, que quando ele vai fazer esse banquete, primeiramente ele começa decorando o ambiente onde esse banquete vai ser feito. E ele faz um jardim. Diz a Bíblia que ele coloca panos brancos. Está no verso 1, capítulo 4, depois você pode ler aí. Ele coloca panos brancos e panos azuis. Isso representa duas coisas, querido. O azul representa a glória de Deus. O branco representa a nossa redenção, a pureza das nossas vestes. Da onde o Senhor tirou isso, pastor? É só você ler lá em Números, você lê que os judeus, eles usavam umas mantas. E você vai ver também Jesus, naquela mulher que toca em Jesus e ela é curada, e Jesus pergunta, bem me tocou? Ela vai tocar justamente na franja dessa manta. Ela não toca em outro lugar, porque a Bíblia diz, a nossa tradição diz, que ela tocou na orla do vestido. E a gente fica pensando que ela pegou na barra, lá embaixo, né? Mas não, o judeu usa uma manta. E se você analisar a manta do judeu, ela tem um fio azul. Esse fio azul era feito de um couro de peixe que dava lá em Israel, chamado texugo. E este couro era na cor azul. Está escrito lá em Números que os judeus deveriam colocar franjas nas orlas das suas mantas. E Deus não fala isso à toa, não. Ele diz o seguinte, porque toda vez que os judeus olharem para as franjas das mantas, eles vão se lembrar da minha palavra, do meu mandamento. Nunca poderão esquecer a minha palavra.
Então quando ela vem, querida, ela não toca na orla lá embaixo, ela toca nesse texugo, que era um fio azul que representava a glória de Deus, representava a presença de Deus, porque no meio da palavra do Senhor está a glória de Deus. Aonde a palavra do Senhor está, a glória do Senhor se manifesta. É por isso que quando a mulher toca, ela é curada. E alguém diz assim: Senhor, o Senhor está dizendo aí que alguém te tocou, a multidão te comprime, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Ele diz: não tocou em qualquer lugar não, voltou para a palavra, tocou no mandamento, tocou no texugo, na glória, tocou na presença. Então o azul representa a glória de Deus. E sabe como é que a Soeiro vai decorar o jardim? Ele coloca cortinas brancas e azuis. Olha bem, branco representa as nossas vestes, a pureza do sangue que nos faz vestir uma veste mais branca do que a neve. Só que essas cortinas estavam amarradas por um fio, ou melhor, por um fio vermelho de escarlate. Lá está escrito isso, que nos textos originais está escrito que o rei dá um banquete numa mesa com cortinas brancas, azuis, amarradas por um fio vermelho. Olha, glória, pureza e o sangue. Só que não estava amarrado em qualquer lugar não, estava amarrado em argola de prata. Prata fala de redenção, prata fala do preço que ele pagou na cruz do Calvário, por mim e por você. Olha o banquete do rei Assuero, e ele dá um banquete para 127 províncias, querido, que dura 180 dias. Eu fico imaginando, será que tinha glória esse reino? Será que tinha poder esse reino? Porque você já viu quando vem uma comitiva estrangeira visitar um país, eles não comem qualquer coisa, querido, não dormem em qualquer lugar. Quando você vê um diplomata, alguém, até a imunidade, o jeito de comportar é diferente, eles não são tratados de qualquer jeito. Então eu penso que nesse banquete aqui não se servia qualquer coisa, se servia o melhor. E você passar 2 meses, 3 meses com 2 famílias dentro da sua casa, você já está pedindo arrego antes de terminar. Agora imagina uma multidão dessa, tem que ter bala na agulha, sim ou não? O que eu acho mais interessante, querido, é se o rei Assuero der uma festança dessa, eu fico imaginando que aguarda pela gente lá na glória, porque a festa que vai ter lá, quem vai bancar não é Assuero, quem vai bancar não é comedor de arroz e feijão, quem vai bancar é o pai do noivo. E ali a Bíblia diz que ele é dono do ouro, ele é dono da prata. É por isso que os olhos não viu, e nem ouvido não viu, e nem penetrou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele vai chamar a igreja para uma festança, e o nome dele será glorificado na terra. Quem crê nisso aí? Quem crê? Ele está aqui. Agora isso tudo para introduzir. A Bíblia diz que de repente ele dá uma festa agora para o povo de Suzã. Depois dessa festa, ou dentro dessa festa, e acontece algo inusitado. Ele tinha uma rainha muito bonita, bela, chamada Vasti. E no momento desse acontecimento, a Bíblia Sagrada diz que o rei deseja ver a rainha. Ou, na realidade, ele desejaria mostrar a beleza da rainha para as nações, para o povo que estava em Suzã. E sabe qual foi a ordem do rei? Vai lá e chama Vasti, que eu quero mostrar a beleza dela para todas as nações que estão em Suzã. Só que quando o rei chama Vasti, querido, entre aspas, o poderoso Assuero, a Bíblia diz que Vasti também está dando uma festinha. Vasti está numa festinha particular. O reino está num propósito. Nações estão reunidas. O rei está direcionando o reino para as nações. Só que a rainha não está atenta ao que está acontecendo. E a Bíblia diz que a rainha está dando uma festinha particular. E o rei insiste dizendo: venha Vasti. E Vasti não vai. Até que o rei perde a
paciência, chama os seus conselheiros. E a Bíblia diz que são 7 conselheiros. Nada a ver com o reino de Deus, né? A Bíblia diz que tem 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Olhem bem, 7 conselheiros são chamados e eles são questionados. O que o rei faz com uma rainha que, quando ela é chamada, ela não ouve a voz do rei? A Bíblia Sagrada diz que os conselheiros dizem ao rei o seguinte: olha, o senhor deve destituí-la, deve tirar a coroa dela, deve tirar todas as regalias reais, e o senhor deve prover do meio das províncias uma outra rainha que seja melhor do que Vasti, porque se não fizer assim, será um desrespeito para o rei e um desrespeito também para os homens do reino. Porque o que as nossas mulheres verão, o que as nossas mulheres terão como exemplo, se a rainha não se submete ao rei, imagine o que serão as nossas mulheres. E a Bíblia diz, querido, que Vasti vai ser destituída, e depois disso nós não veremos mais falar de Vasti, nós não veremos mais falar da bela Vasti. Ela era linda, ela era uma mulher imponente, ela era uma mulher atraente, mas quem fazia Vasti não era a beleza dela, quem fazia Vasti não eram as atrações que ela tinha, quem fazia Vasti era Assuero, quem fazia Vasti era o rei, quem fazia Vasti era o reino do poderoso Assuero. Por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda: quem foi chamado para um propósito não pode perder tempo com coisinhas particulares, não pode perder tempo com a sua vidinha. Eu sei que você tem coisas a fazer, mas o reino está chamando, o rei está chamando, o rei quer levantar uma rainha. Porque o que adianta ter uma rainha se ele não pode mostrar a beleza dela às nações? O que adianta ter uma rainha se toda vez que ele te chama você está ocupado? O que adianta ter uma rainha se toda vez que ele deseja te levar a alguns lugares você diz não? O que adianta ter uma rainha se toda vez que o reino está chamando, a rainha está dando uma festinha particular? É por isso que tem uma rainha que está perdendo a coroa. É por isso que tem uma rainha que está perdendo o cetro. Canta, canta, canta e não encanta. Porque quem faz a rainha não é a voz bela e bem posta dela, é a presença do Espírito Santo. O que faz a rainha não é a oratória que a gente adquire com a experiência de pregação. O que faz a rainha é se o rei ainda anda com ela, é se o cetro real confirma o que a rainha está falando. O que faz a diferença não é os ajuntamentos que fazemos, é a presença do rei nos ajuntamentos que fazemos. O que faz a diferença é se o reino caminha com a gente, é se o reino adoça o que falamos, é se o reino endossa o que falamos. E o reino não pode endossar uma rainha que, quando o rei chama, ela não está pronta para ouvir a voz do rei. É por isso que eu vim mexer com você nesta noite. Eu vim dizer para você que o reino está chamando. Eu sei que você tem as suas coisas, mas Deus quer te levantar. Uma geração está morrendo e a rainha está quieta aqui dentro. Uma geração está sob decreto de morte e a rainha é insensível nas suas festinhas pessoais, nas suas festinhas particulares. Mas o rei vai levantar uma rainha que não é Vasti, é uma rainha simples, não é uma rainha com renome, não é uma rainha que tem atrações na terra, mas é uma rainha que vai se colocar aonde o reino precisa dela, e o nome do Senhor será glorificado. Vasti está sendo destituída e Deus está levantando a rainha Esther da nossa geração. O reino está alinhando, meu querido. Deus está chamando uma rainha na bandaia súbia. Deus está alinhando uma rainha que não está presa nas coisinhas dela, que não se desalinha com a voz do rei, que ouve a voz do seu amado.
não se preocupa com as outras coisas, não. Eu sei que nós temos responsabilidades aqui, e não estou convidando você a se eximir delas, não. Assuma as suas responsabilidades, mas mantenha a conexão com o reino de Deus, porque quem vai gerar o que você precisa não é você, não é só o seu esforço. Quem vai gerar é o reino, querido. É por isso que as coisas dessa vida não é mais importante do que a mensagem do reino, do que a palavra do reino, do que o rei quer fazer. E eu vim profetizar que Deus vai levantar uma geração com tanta autoridade nesses dias, querido. Uma rainha simples, mas antes dela orar, Deus vai responder. Antes dela pedir, a provisão vai chegar, o milagre vai tocar a tua vida na marra. Como eu disse, você não vai ter que correr atrás da bênção, não. A provisão vai te alcançar, o milagre vai te alcançar, e o nome do rei será glorificado. Mulheres e homens que farão a diferença são homens e mulheres que não dão festinhas pessoais enquanto o reino está alinhado em tua casa. Pergunta para o rei o que ele quer com você. Tira tempo nesses dias para ouvir a voz do rei. A segunda coisa, querido, a Bíblia diz que logo após a ser destituída a rainha Vasti, o rei vai se prover de uma outra rainha. Mas ele vai fazer com que algumas mulheres fiquem num tempo de preparação. Você lembra disso aqui? E durante 12 meses, dentre elas, Esther vai se preparar a pedido de Mardoqueu. Ela vai se preparar, porque o rei vai escolher uma rainha e vai dar a ela novamente o que Vasti não quis. A autoridade que Vasti perdeu, o poder de governo que Vasti perdeu, o prestígio de ter o rei ao seu lado, de ter a companhia real, tudo isso ela deixou de mão, e o rei vai dar isso a outra mulher. E é justamente aí que entra Mardoqueu. A Bíblia diz que ele não é o pai de Esther, ele é um tio de Esther, ele é um pai espiritual. Eu acho Deus extraordinário. Você vai entender onde quer chegar. Teve um tempo que a gente nasceu meio que no facão, espiritualmente falando. Uma parte dos amigos aqui sabe do que eu estou falando. O que a gente cresceu foi na marra, foi pela misericórdia e a graça do Senhor. Só que o tempo está virando. Deus hoje não está levantando a gente sozinho. Deus está colocando discipuladores, pais espirituais, para nos dar o que a gente não tinha antes. É por isso que a gente tem um problema, que todo mundo aí que a gente conhece foi ICB, né? Às vezes eu vou pregar nos batistas, eu vou pregar nas presbiterianas, aqui, lá nos Estados Unidos, em outros países. Quando eu chego lá, encontro algum brasileiro, pergunto: pastor, o senhor é de qual ministério? Fala: eu sou da Casa da Bênção, né? A referência deles ainda é o apóstolo Doriel. Aí perguntam assim: ah, você é lá do Doriel de Oliveira, né? Eu falo: sim, você conhece lá? Ah, pastor, eu nasci lá, minha família nasceu lá também. Aí eu falo: mas o que aconteceu? Ah, pastor, chegou um tempo, o senhor sabe, né? A gente acabou indo para outro ministério, mas estamos servindo a Deus. Isso não, glória a Deus. É que um tempo, querido, a gente ganhava e perdia, porque a gente não tinha mentores espirituais, a gente não tinha pais espirituais. Agora olha o que Deus vai fazer com a primeira rainha. Você não vê referência de um pai espiritual, você não vê referência de um discipulador, de alguém para ajudar. Agora a segunda rainha não, ela é levantada por um pai espiritual chamado Mardoqueu. Ela é levantada por uma referência, porque essa geração não precisa de pregadores, essa geração não precisa de cantores, essa geração precisa de referências, querido. O que nós precisamos é de referências. Eu até escrevi isso no livro que eu publiquei. Um dia eu estava orando e eu sempre gostei das minhas intimidades com o Senhor. Eu levanto para orar de madrugada e às vezes eu não chamo a minha esposa. Tem momentos que eu oro com a minha esposa, tem momentos que eu oro com a minha família, mas tem momentos que eu gosto de orar sozinho. Tem hora que eu percebo que ela vai ver que eu estou orando e eu paro e levanto, porque é alguma coisa que eu quero ficar a sós com Deus. E um dia desse eu entrei dentro do meu quarto e fechei a porta. Minha esposa fazendo o almoço,
E eu falei, amor, eu vou aqui no quarto um pouquinho. E eu ia orar. Quando eu dobrei meu joelho para orar, queridos, sabe aquele dia assim que parece que o rei está te chamando, igual chamou Vasti, venha, que eu quero ter um negócio com você. Você fica quebrantado sem saber o que está acontecendo, né? E aquela vontade de orar, aquela vontade. Quando você dobra o joelho, você fala duas palavras. Parece que o céu faz desse jeito assim. O rei chega, a gente não consegue falar mais nada, só chora, a gente só adora, a gente só exalta a majestade dele. Era um dia assim, eu entrei para adorar. Quando eu entrei para adorar, aquela presença, querido, quase palpável, de repente falou assim comigo, abre a porta. Falei, isso é o inimigo, só pode, para tirar meu momento de comunhão com o rei. Abri a porta, falou de novo, abre a porta. Queridos, isso aqui é um negócio muito forte dentro de mim. E rapidamente, né, você já conversou com Deus em Espírito, Ele fala com a gente só pensa, né? Aquela coisa instantânea. Ele fala, você responde dentro da gente. Falei, Senhor, mas eu gosto de orar sozinho. Eu não quero abrir a porta. O Senhor falou assim comigo, abre. Agora você não pode ficar só orando sozinho. Falei, como assim? Deus falou, você tem um filho. Ele precisa te ver orando. Falei, Jesus, o que é isso? Aí eu fui lá abrir a porta, queridos. E meio ainda incrédulo com tudo. Quando eu abri a porta, meu filho, com 2 anos de idade, saiu, largou os brinquedinhos dele, tudo que estava fazendo, largou a televisão, veio correndo, dobrou o joelhinho, pôs a mãozinha na cara e começou a falar, Jesus, Jesus, Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo, essa geração não precisa de pregação, ela precisa de exemplo, essa geração não precisa de canção, ela precisa de referência. Essa geração precisa de pais espirituais, que quando os nossos discípulos não sabem o que fazer, a gente está lá, a gente está dizendo, olha, Jesus vai te ajudar, queridos. Tem hora que eu sei que a gente consola sem ser consolado. Eu sei que tem hora que a gente parece murta. Lembra de murta? Pastor, nunca vi isso na Bíblia. Está lá nas cabanas da festa das cabanas. Deus diz o seguinte, que o povo deveria celebrá-lo de ano em ano no deserto, e deveriam fazer cabanas, e dentre os ramos que eles deveriam usar um ramo de uma planta chamada murta. A murta, querido, era a única planta que você tirava ela do tronco, mas ela ficava verde 7 dias, ela não seca e nem murcha. Era para representar justamente a nossa vida no Senhor, não de sairmos do tronco, não de sairmos da videira, mas a gente tem vida até quando a gente pensa que não tem, porque o que está em nós é maior que aquele que está no mundo. É por isso que tem hora que você está na luta, aí chega um discípulo, pede um conselho, chega alguém, pede uma direção, você dá uma palavra para ele, no outro dia ele volta dizendo, obrigado, Deus já resolveu, Deus já fez. A gente fica sem entender o que está acontecendo. É que você tem vida de Deus até quando você pensa que não tem. É por isso que essa geração precisa de Mardoqueus, que olhe e espere e diz assim, ei, Deus vai te levar para o trono. E um pai espiritual é diferente, querido, porque um pai sempre quer o melhor para o filho. O filho sempre vai chegar mais longe do que o pai. Uma vez eu vi o pastor Jorge Linhares pregando uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele estava pregando sobre Saul e Davi, e ele disse o seguinte, que quando Saul viu a canção das virgens de Israel, aquilo mexeu com o coração dele, porque elas cantaram, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E desde aquele dia um espírito maligno tomou o coração de Saul. Por quê? Porque ele aceitava Davi crescer, mas não aceitava que Davi alcançasse uma dimensão maior do que ele chegou. E um pai espiritual não é assim, querido. E ele falou uma coisa que é o que eu nunca esqueci, que ele disse assim, olha, os meus filhos, eles têm a possibilidade de ser melhor do que eu, porque eles observam aonde eu errei e não vão cometer os meus erros. Eles observam aonde nós tomamos atitudes erradas. O seu filho te assiste, meu filho me assiste.
Tem hora que meu filho fala coisas que eu fico assustado. A Stephanie diz assim para mim: a gente não pode falar qualquer coisa na frente dele, mas não, ele está crescendo. Por quê? Porque ele olha tudo que a gente tem, as coisas boas e as coisas ruins. E o pai espiritual não é alguém que está preocupado com o seu ego. Ele não é alguém que está preocupado só com o que Deus vai fazer com ele. Ele está preocupado em que Deus projete os seus filhos também. Olha o que o rei vai dizer, desculpe, olha o que o Mardoqueu vai dizer: Esther, nós vamos te preparar, porque você pode chegar aonde nós não chegamos. Você pode assumir o governo deste país. Você pode se assentar no trono. E eu vim dizer que tanto seus filhos biológicos, quanto aqueles que você ora, as pessoas que você intercede, o meu Deus vai levantar com uma unção de governo. E eu vim profetizar que tem gente dentro da sua linhagem espiritual que vai ocupar posições grandes neste tempo, querido, tanto na terra quanto posições espirituais de governo para a glória de Deus. Deus vai levantar, e eu creio que não está longe não, uma geração com uma unção de governo para este tempo, para ocupar lugares no nosso judiciário, lugares no nosso legislativo, no nosso executivo. O nosso Deus vai levantar uma rainha com unção de governo para esta geração. Mas é uma rainha que reconhece paternidade espiritual. É uma rainha que está debaixo de governo espiritual. É uma rainha que aceita as pessoas que Deus colocou sobre ela, que ora por ela, que clama por ela, que está intercedendo por ela. Não é uma rainha que fica dividida, não. É uma rainha que caminha num só propósito, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu costumo sempre dizer o seguinte, querido: os reis dessa terra, os governos humanos que não estão alinhados à presença de Cristo, eles governam só no tempo da bonança. No tempo da crise, Deus levanta a igreja. Se você analisar lá no governo do Egito, querido, a Bíblia Sagrada diz que Faraó governou no tempo da bonança, mas no tempo da crise ele não sabia o que fazer. Quem Deus levantou? José, com uma missão de governo para governar aquele país. A Bíblia diz que na Babilônia foi do mesmo jeito. Reis como Nabucodonosor, Dario, governaram num período sereno do reino, mas nas crises quem aparecia era Daniel, eram os homens de Deus. Eu vim dizer que esta geração vai ter uma unção de governo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O meu Deus vai levantar essa geração para derramar sabedoria, para derramar unção sobre as nações. As nações vão buscar conselhos com a igreja do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Uma rainha que não ouve a voz do diabo, mas que ouve a voz do rei, vai ser levantada com poder e autoridade e sobre paternidade espiritual. E aí Mardoqueu prepara a rainha, e ele prepara ela com mirra, com óleos. É do mesmo jeito que os pais espirituais estão orando, preparando a igreja. Queridos, eu tenho pessoas que eu discipulo, mesmo estando viajando, dos Estados Unidos, do Suriname, dos estados aqui do Brasil, de alguns países. Eu tenho amigos que eles me ligam constantemente, alguns pastores, e me ligam constantemente. E às vezes eu falo: Deus, o que é isso? Deus fala comigo o seguinte: olha, eu estou levantando uma geração para derramar alguma coisa sobre as nações. Um dia desse, eu falei assim com a minha esposa: amor, a gente não pode reclamar de algumas circunstâncias. Ela falou: é verdade. Falei: olha, esses dias a gente estava indo para o Chile, e aí chegando no Chile, alguém falou assim: pastor, nós vamos levar vocês lá nos montes, lá eu esqueci o nome, na Cordilheira dos Andes, e a gente quer que o senhor conheça lá. Aí nós fomos para a Cordilheira. Aí depois falou: não, pastor, nós vamos levar você na beira da praia para você comer um peixe num restaurante. O senhor vai ver o visual, querido. Quando nós chegamos lá, seleta o lugar missionário, só entra com convite, é um negócio fechado lá, só entra algumas pessoas. E aí a gente entrou, sentou, uma vista de frente para o mar, a gente lá em cima, comendo um peixe
naquele mistério lá. E um peixe com camarão, aquelas lagostas que quase anda dentro do prato, né? Que os camarões que a gente vê aqui desse tamanho, né? Lá a gente come aquelas lagostas, aqueles mistérios. Deus que olhando para tudo aquilo, queridos. E depois pregamos. E depois de pregar, nos deram uma oferta abençoada. Abençoou a gente com telefone celular de última geração. Aí a gente vindo de volta para o Brasil, ia fazer escala no Rio de Janeiro, depois em Guarulhos, ia para Brasília. Aí eu falei, amor, quanto que uma pessoa gasta uma viagem dessa? Ela falou assim, amor, no mínimo, contando passagem, tudo que a gente fez, é mais ou menos uns 20 mil. Eu falei, amor, a gente fez tudo de graça, você observou? A gente não tirou nem um centavo e ainda ganhou para fazer uma viagem dessa. Aí ela falou, amor, é verdade. Eu falei, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, porque quando eu tenho alguma coisa para derramar nas nações, eu tiro da onde está para levar aonde eu preciso, aonde as nações aguardam. Eu vim profetizar que uma geração está sendo levantada nas células. Você não tem ideia do que Deus vai fazer, não, mulher de Deus. Você não tem ideia do que Deus vai fazer, não, homem de Deus. É por isso que tem um mardoqueu do teu lado dizendo, vamos, não desiste não, vamos continuar orando, vamos continuar pregando. É uma geração que tem pais espirituais, que será projetada para coisa grande, e o nome do rei será glorificado. Só quem está debaixo de paternidade aí, só quem está debaixo de autoridade aí, levanta a mão e exalte o nome do rei aí. Chega lá, mandarabacai. Tem gente aqui que não adianta você correr, não. Deus vai te querer na célula, Deus vai te querer pregando, Deus vai te querer nas nações. Agora tem gente aqui que você vai ser mais do que eu, talvez você não vai. Eu costumo dizer que Deus tem duas coisas para alcançar o alvo. Ele tem flecha e tem arco. Tem gente que é flecha. Tem gente que não adianta correr, o rei mete a mão na alvagem e ele tira uma flecha de lá. E mais interessante ainda, quem decide o alvo não é a flecha, quem decide o alvo é o rei. É por isso que tem gente que até hoje está dando um problema para Jesus. Por quê? Porque Deus quer ele numa coisa, ele quer fazer outra. Deus quer chamar ele para um negócio, ele está, não, irmã Maria vai com as outras. Não, ele não está sendo assim. Querido, se eu vivesse o que quisessem que eu vivi, eu não teria vivido a metade do que Deus tinha para mim. Mas todo mundo dizia assim, olha, você tem que ser isso. Mas o Espírito Santo dizia, não, isso é flecha, você vai ter que ir para lá, para cá. Queridos, eu tinha acabado de passar num concurso público em 2008 da Defensoria Pública da União. Um órgão do Ministério Público da União. Ganhar um dinheiro razoável. E o Espírito Santo diz assim, não, eu quero você subindo e descendo com a mala. Pensa num conflito. Pensa numa luta. Agora eu estou orando para ele abreviar os tempos de novo. Mas pensa num negócio. Mas eu falei, rapaz, aquele negócio queimava tanto. Aí teve um dia que eu estava pastoreando a igreja lá em Brasília, num cruzeiro. Quem conhece lá sabe. Eu trago uma pastora amiga minha que está lá em Genebra, na Suíça. E ela vem anos sem a gente se ver. Ela não é uma profetisa, é uma pastora comum. Deus a usa muito da palavra, mas não tem hábito de profetizar. E de repente ela para, pastora, missionária senhora, olha para mim e fala assim, pastor, tem um negócio me incomodando aqui. Eu tinha acabado de passar nesse concurso e eu fui reprovado na perícia médica. Eu sei, querido, que era só entrar com mandado de segurança. Meu direito era líquido e certo, eu sei. Mas eu não recorri. E quando eu estou lá, recorro, de repente ela chega para mim e fala assim, pastor, parou a pregação, olhou para mim e falou, pastor, o Senhor disse que abriu uma porta grande na tua frente. Tu está doido para entrar nessa porta? Eu estou vendo o Senhor diante de uma porta enorme e o Senhor doido para entrar. E Deus diz assim, ó, não é para entrar não. Não está na hora ainda. Então o Senhor decide o que o Senhor vai fazer. Não sei o que é, mas está me queimando dizendo, diga para ele não entrar na porta. Queridos, foi difícil. Eu não entrei. Mas depois foi melhor. Encontrei a minha esposa lá no Pará. Aí Deus me deu meu filho lá nos Estados Unidos. E eu fui vendo que Jesus foi fazendo. Mas eu nunca saí debaixo da minha paternidade espiritual. Alguns aqui que sabem, missionários sabem, muitas vezes o apóstolo sempre me chamava lá, quando vivo ainda,
E num dia eu cheguei para ele e falei: apóstolo, eu estou com esse problema. Jesus está me chamando para isso, para isso, para isso. Ele falou: é Deus que está falando com o irmão? Eu falei: é. Então o irmão tem a minha bênção. O irmão só não pode fazer um negócio. Vocês sabem como é que é. O irmão não pode deixar de ceiar na catedral. O irmão não pode deixar de ofertar e de devolver os seus propósitos aqui. E o irmão tem que estar do meu lado. Mas tirando isso, o irmão pode pregar onde Deus mandar. Oh, queridos, e como foi bom para mim e bom para muita gente. Como nos abençoou. Por quê? Porque Deus me chamou nesse momento para ser flecha. Mas tem gente que não é flecha. Tem gente que é arco. Tem gente que você vai só ajudar a flecha voar para alcançar o alvo dela. Tem gente que Deus vai usar você para tensionar a flecha que Ele tem, para projetá-la. É por isso que tem gente aqui que é Esther, tem gente que é Mardoqueu, tem gente aqui que Deus tem uma unção de paternidade, de multidão para você. E tem gente que Deus tem uma posição de lugares que Deus quer que você ocupe. É por isso que tem hora que Ele põe você num bairro, você cria casa, quer ir para o outro. Ele está dizendo que quem escolhe o alvo é o autor da vida. Quem escolhe o alvo não é a flecha. A flecha que tem juízo, ela só se deixa levar pelo vento do Espírito. Mas eu vim profetizar que aqui não tem vastidão. Esta rainha vai ser levantada. E nós voltaremos a ver curas. Nós voltaremos a ver o sobrenatural. Nós voltaremos a ver o mover de Deus. Eu vim dizer que o que estava parado vai ser movimentado. O Espírito do Senhor vai gerar um sobrenatural, porque você foi chamado para um propósito de Deus nessa terra. E eu já vou concluir aqui. Ela é alguém que não perde tempo com festinhas particulares. Quem foi chamado para um propósito é alguém que está debaixo de paternidade espiritual. E é alguém que precisa ser, ou que precisa estar ativo no reino de Deus. Porque Esther agora, querido, depois de todo esse processo, ela sobe no trono. Assuero encontra graça na rainha, e ela deixa de ser uma plebeia, e ela sobe ao trono e assume os privilégios de estar assentado do homem mais poderoso da terra daqueles dias. Só que quando ela sobe no trono, ela esquece por que é que ela foi chamada. Eu costumo dizer que o perigo da gente não é quando a gente está na prova. O perigo da gente é quando a gente está abençoado. E quando você está abençoado, você começa a se desligar do rei. Você começa a achar que você é autor da sua vida. É você que governa as coisas. E aí a gente entra em problemas. Porque a Esther está lá parada, que ele tem um decreto de morte. Ela não tenta fazer nada. Ela não tenta se posicionar. Por quê? Porque ela está numa posição de privilégio. O decreto é para fora do palácio, não é para dentro do palácio. E aí o que o pai espiritual de Esther tem que fazer? Ele tem que ir lá com muita paciência e se colocar de novo para ativar Esther. Tem gente que você vai levantar, querido, que ele vai romper, vai frutificar muito fácil. Mas tem gente que você vai ter que de novo voltar, discipular de novo, orar de novo, levantar de novo, insistir de novo. Quantas vezes, pastor? Rapaz, eu não sei se o perdão é 70 vezes 7. Então imagina só, quantas pessoas talvez você vai ter que insistir até que elas assumam o que Deus tem para elas. Porque a Bíblia diz que neste tempo Mardoqueu, querido, ele vai para a porta do palácio. Eu acho esse texto extraordinário. Ele não vai para dentro do palácio, ele vai para a porta. Está cumprindo em Mardoqueu a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 17. Lembra do que está escrito lá? Chorem sacerdotes do Senhor. Não é no altar, é entre o altar, e digam: poupa o seu povo, Senhor. Mardoqueu está lá no alpendre, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Vestido de pano de saco, até que a rainha manda alguém ir lá ver o que está acontecendo. Mas olha, a posição da rainha não é a mesma do começo. É por isso que Jesus diz assim: eu tenho a favor de vocês, que vocês trabalham muito. Lembra da
da carta à igreja de Éfeso: eu conheço o teu labor, eu sei que você é uma pessoa de muito trabalho, mas eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Volta, olha onde caíste, arrepende e volta. Por quê? Porque tem gente que começa bem e termina mal. O segredo não é como você começa, querido, o segredo é como você termina. Não adianta começar bem e terminar mal, é melhor começar mal e terminar bem, para a glória de Deus. Porque Esther está lá no palácio, acomodada, depois que provou das bênçãos do rei ou do reino de Assuero, ela está no palácio. Mas Mardoqueu não, é um pai espiritual, é alguém conectado à sala do trono. Ele vai lá e começa a orar. O jovem chega, os mordomos atacam e pergunta: o que você está desse jeito? Ele diz assim: vai dizer para Esther, melhor, Esther manda um presente para Mardoqueu. A Bíblia diz que ela manda roupas novas para Mardoqueu, ela manda umas roupinhas para Mardoqueu tirar o pano de saco. Olha a rainha, querida, em vez de se preocupar com o reino, está querendo dar presentinhos para substituir o que ela deveria fazer. A gente tem que tomar cuidado, porque tem hora que a gente vai ficando desligado do reino e a gente quer ajustar o nosso modo, a gente não quer fazer o sacrifício que é necessário algumas vezes, e ela manda presentes. Aí Mardoqueu perde a paciência, ele manda uma resposta para dentro do palácio dizendo assim: olha, você acha que só por causa de você estar dentro do palácio, você acha que o negócio não vai pegar para você? Não. E mais do que isso, se você não se levantar, socorro e livramento virão da parte de Deus de outro lado, e tu e a tua casa perecerá. Aí a rainha é ativada novamente. Por quê? Porque tem hora que a gente vai acostumando com a igreja, tem hora que a gente vai acostumando com os hinos da igreja, tem hora que a gente vai acostumando com as festas da igreja, tem hora que a gente vai acostumando com as coisas gostosas do reino, e a gente vai esquecendo que tem um decreto de morte lá fora. A gente vai esquecendo que o pecador ainda está lá dependendo da rainha, porque a única que pode parar o decreto de morte é a rainha. A única que pode levar a mensagem da salvação é a igreja do Senhor Jesus. Ei, se você não se posicionar, socorro e livramento da parte de Deus virá para os teus que ainda não conhecem Jesus, virá para os teus amigos, virá para o teu convívio, mas porém nós e a casa do nosso Pai pereceremos. Deus não chamou uma rainha para ficar sentada curtindo o palácio. Deus chamou uma rainha que se posiciona no mundo espiritual, uma rainha que ora, uma rainha que jejua, uma rainha que prega, uma rainha que crê no sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E se essa rainha está aqui, me dá um sinal aí. Eu conheço essa rainha só de olhar nela, querido. O brilho dos olhos é diferente. A rainha que está ligada pode vestir a mesma roupa, pode calçar o mesmo sapato, mas o brilho dos olhos é diferente, querido. Quando ele chega, Jesus chega com ele. Quando ela chega, Jesus chega com ela. A rainha que não perdeu a conectividade com a sala do trono é uma rainha que não está inerte no seu trono. É uma rainha que vai se movimentar para o propósito pelo qual ela foi chamada. Aí Mardoqueu dá um choque na rainha. Estou concluindo. A Bíblia diz que ela manda uma mensagem para Mardoqueu. Ela olha e diz assim: olha, diga para Mardoqueu jejuar com todo mundo lá fora, porque eu e as minhas mulheres, nós vamos jejuar 3 dias, ninguém vai comer nada. E olha, eu vou entrar na presença do rei. Se eu pereci, pereci. Se eu perecer, pereci. Porque vocês sabem, não vou gastar tempo aqui no que diz o texto. Ela diz: ninguém pode entrar na presença do rei sem que seja convidado. Mas eu vou me arriscar. O que eu quero é que vocês estejam em oração. Aí a rainha começa a fazer ligação com o pai espiritual para o propósito que Deus a chamou. Eu vim dizer, querido, que Deus vai te usar para ativar muita gente. Deus vai te usar para levantar gente dentro da tua casa que é a rainha e não sabe ainda.
Deus vai levantar você com autoridade para derramar um choque nessa geração, querido. A nossa geração não vai dormir não, ela vai cuidar dos assuntos do reino de Deus, para a glória do Senhor. E enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas. Deus vai fazer o que nós precisamos para a glória de Deus. A Bíblia diz que ela jejue para que eu conclua. Aí acontece a última coisa aqui. Ela é alguém, querido, que eu vou falar a última coisa. Tinha mais uns aqui, mas eu vou falar a última coisa. Quem foi chamado para um propósito é alguém que não tem reservas, pois entende que o propósito de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Está no verso de número 16. A Bíblia diz que a rainha, depois dos 3 dias, ela veste as suas vestes e ela ousadamente se levanta do trono. Ela sai do local que ela estava acomodada e ela vai em direção ao lugar que o Assuero está reunido. Assuero está com a sua liderança, vários dias sem ver a rainha, mais de 30 dias sem chamar a rainha. Quando Assuero está sentado com o seu governo, de repente ele olha para o pátio do palácio. Quem é que vem vindo? A rainha Esther. Todo mundo, às vezes, com o coração na mão, pensando: e se o reino estendeu o cetro? Os próprios homens do governo do reino devem ter me olhado e dizendo: ela é muito audaciosa. Como é que ela vem à presença do rei sem que ela seja convidada? Uma tensão está tomando o ambiente, até que a rainha vai chegando, não sabe se vai morrer ou se vai viver. Mas a Bíblia Sagrada diz que Assuero estende o seu cetro para a rainha. Eu fico imaginando Assuero olhando e dizendo: uau, minha rainha, eu não imaginava, eu estou tanto tempo aqui concentrado que eu tinha perdido a noção de como você é tão bela. Pede-me, ainda que seja metade do meu reino, e eu te darei, Esther. A Bíblia diz que ela disse: eu achei graça aos olhos do rei, eu só quero dar uma festa, um banquete. Não é como Vasti, não, pede autoridade ao governo do rei. E ela diz: eu quero dar um banquete, eu quero que o senhor e Ramã vai. Ramã não sabe de nada que está para acontecer. O rei vai no banquete. Quando o rei vai, querido, parece que o Espírito Santo está tomando o ambiente de novo, porque o rei está mais encantado ainda com a rainha. Ele diz de novo: minha rainha, como você é bela, me pede a metade do meu reino, ainda que seja isso, e eu te darei. Ela diz: eu quero dar um outro banquete. E aí no outro banquete, querido, ela conta a causa dos 2 banquetes. Ela diz: como pode o Senhor me amar, se tem um decreto do Senhor assinado para extirpar, para aniquilar o meu povo? Se tem um decreto, e o rei diz: como assim? Ela diz: e Ramã foi quem fez o decreto, e ainda ordenou que se enforque Mardoqueu. A Bíblia diz que naquela hora o decreto de morte é revertido, e há um feriado até hoje no meio do povo judeu. Eles comemoram um feriado nesse dia que o decreto do rei foi tirado e os judeus tiveram a chance de viver. O que eu quero dizer com isso tudo? Esther parou o decreto de morte. Esther foi a única que tocou o coração do rei, foi levantada para aquele propósito. E eu vim dizer que tem gente aqui que você não sabe, mas o Espírito do Senhor te levantou, mulher de Deus, homem de Deus, para um propósito. E eu vim profetizar que a unção que virá vai decretar vitórias de Deus. Lugares, estruturas serão mudadas pelo participar da igreja, e o nome do rei será glorificado na terra. Mas é para uma rainha que se entrega para valer. Não é para uma rainha que se dá por um pouco, é para uma rainha que se entrega tudo. Eu costumo dizer que Deus não quer um pouco da gente, Ele quer tudo. Deus não alcança propósitos nas nossas vidas, não é quando Ele nos dá as coisas. Deus alcança o propósito é quando Ele tira alguma coisa de nós. Que loucura é essa, pastor? Se Ele te der um carro, é uma bênção. Mas se Ele não puder usar o carro que você tem para servir um outro irmão, isso não é bênção. Ele não atingiu o propósito. Se Ele derramar uma unção sobre você, é uma bênção. Mas se essa unção não alcançar outra pessoa, não cumpriu o propósito. Deus não é glorificado, não é quando Ele te dá. Ele é glorificado é quando Ele tira do que Ele te deu.
É por isso que não adianta estar no trono, é preciso se colocar no propósito. Não adianta a gente só estar na igreja, é preciso a gente se conectar com o que Deus quer fazer nesse momento. E eu quero crer que Deus quer te levantar, querido. Ele vai usar a tua vida. Tem gente aqui que é flecha e tem gente que é arco de Deus. Tem discipuladores aqui, pastores, que vão projetar filhos espirituais, que daqui a pouco vão dar testemunho das nações, do que Deus está fazendo das nações. Se Ele te levar, glória a Deus. Se me levar de novo, glória a Deus. Se não me levar, mas levar alguém meu, melhor ainda. O importante é que o propósito não morra. O importante é que Esther assuma o lugar que só ela pode assumir, para que a glória de Deus se manifeste. O rei vai tocar a rainha nessa noite aqui. O rei vai devolver cetro para a rainha. O rei vai devolver coroa. O rei vai devolver sonhos. O rei vai tirar um tempo de frustração para um tempo de propósito, e o nome dele será glorificado na terra. Só quem crê fica de pé comigo aí. Mulheres de Deus, que Deus fará maravilhas ou que faz maravilha na sua vida, são mulheres que entendem o propósito de Deus. E eu creio que aqui tem mulheres que Deus já te usa tremendamente e não vai parar de usar. Agora tem gente aqui que Deus usou, ultimamente não está usando tanto mais não, mas vai voltar a usar. Tem gente aqui que Deus ainda não usou e vai começar a usar. A rainha que está aqui, que eu estou pregando, não é Vasti, é a rainha Esther. É uma rainha que não vai perder o propósito do reino por nada. Nós vamos adorar o rei, e eu creio que o rei vai tocar com o cetro dele sobre a terra aqui hoje. Alguém vai encontrar o favor do rei. Alguém pode ser curado agora. Alguém vai receber poder do Espírito Santo agora. Alguém vai entrar ousadamente no pátio real hoje, e vai entrar na sala real, e vai encontrar o cetro de ouro do rei estendido para a vida. Eu vim dizer que o que estava dando errado vai começar a dar certo. Essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada às coisas que há de vir. Então hoje, rainha, não fica no trono não. Hoje, rainha, saia ousadamente para tocar no rei. Esqueça quem está à sua direita, esqueça quem está à sua esquerda. E quando vai ser ministrado uma adoração aqui hoje, eu quero te chamar ousadamente a tocar no cetro real hoje, a encontrar o favor do rei nessa noite. Vamos adorar o pastor. Oh, aleluia. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração, eu amo meu coração. Fecha os teus lábios e abre teu coração. Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração.
A unção do Espírito Santo vai tomar